Pessoal, boa noite a todos. Em nome da FBM Educação, gostaria de agradecer a todos pela presença nessa nossa aula. É uma aula 1 de 4, que serão 4 aulas de divulgação do curso de formação em gestão de riscos, essas 4 aulas serão utilizadas para divulgação do curso e apresentação dos professores, né? Então, por falar de apresentação dos professores, hoje essa aula, eu vou dar a primeira parte da aula, que se encerrará às 7h15. Na sequência, a Kathleen vai desenvolver a segunda parte da aula e, no final, vamos ter 10 minutos para perguntas e respostas. Então, as perguntas vão ficar concentradas no final. E vou aproveitar, pedir para a Kathleen se apresentar, que ela já está aqui na tela. Obrigada, Nível. Boa noite a todos. Eu sou chefe adjunta do Departamento de Regulação Prudencial no Banco Central, trabalho lá há quase 30 anos e, paralelamente, também costumo dar aulas em algumas instituições. Minha formação básica é estatística, depois eu fiz um mestrado em economia, mas eu gosto mesmo é de gestão de risco, que é onde eu mais atuo dentro do Banco Central. Pô, legal, Kathleen, muito obrigado. Então, eu vou começando. Pessoal, então, de novo, muito obrigado pela presença, pelo interesse. O tema de hoje, dessa aula, será Novas Fronteiras da Regulação de Riscos no Sistema Financeiro Nacional. Novas fronteiras, porque está acontecendo uma mudança gigantesca de procedimentos, práticas que estavam em vigor há, sei lá, em torno de 20 anos. Então, temos essas novas fronteiras conhecidas, que é a parte que eu estou 100% confortável e vou introduzir os temas. E há novas fronteiras que precisam ser desenvolvidas. Aí essa é a parte que a Kathleen vai desenvolver. Assim, a evolução. Assim, eu vou apresentar o que a gente já sabe, as fronteiras conhecidas, as fronteiras desconhecidas que precisam ser exploradas, é a Kathleen que vai explorar na segunda parte. Então, de novo, me apresentando de novo, eu sou Aníbal Codina, eu sou coordenador acadêmico do curso de formação em gestão de riscos. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e, de 2007 para cá, eu passei para o outro lado do balcão. Eu me dedico Me especializei em regulação prudencial. E foi um momento muito feliz, porque foi em 2007 que o Brasil começou a mudar, começou a implementar a Basileia II e começou um novo panorama de regulação prudencial. Então, basicamente, eu vou fazer essa introdução para levantar um monte de questões que a Kathleen vai desenvolver na segunda parte. Então, qual é a agenda dessa primeira parte? Eu vou começar a colocar uma série de questões para a Kathleen, questões que eu mesmo não me sentiria confortável para responder, sendo bem sincero, né? Provocações, na realidade. Depois eu vou apresentar a parte de contextualização de Basileia III, vou colocar as principais mudanças que aconteceram em 2025 e estão previstas até 2028. Para quem não está acompanhando, é uma mega mudança que mudou práticas que vem lá dos anos 2000. Está tudo mudando agora, a partir de 2025. Então, eu vou falar brevemente sobre essas mudanças que já aconteceram e que vão acontecer ainda. Depois eu vou levantar o cerne dessa parte, dessa primeira parte, que é o seguinte: é a afirmação de que a gestão de riscos não funciona mais como funcionava antigamente. Nós estamos enfrentando uma nova realidade são os pontos que a Kathleen vai desenvolver mais adiante. E, finalmente, eu vou mostrar, para sustentar essa minha argumentação da nova realidade, uma pesquisa muito interessante que mostra a evolução da percepção de riscos, né, por conta por conta da alta administração de instituições financeiras nos últimos 20 anos. Isso vai ajudar a validar a minha afirmação anterior. E, finalmente, vou fazer mais questões, mais provocações para a Kathleen. E, de novo, são questões que eu não me sentiria confortável para responder. Eu estou muito confortável com a parte dos riscos tradicionais, que eu vou desenvolver, a parte basileia. Esses novos riscos emergentes, aí eu prefiro que a Kathleen explore.
Bom, então vamos lá. Quais são as questões a responder, as provocações, na realidade, né? De novo, eu não responderia com facilidade essas perguntas e bate pronto. Então, qual o maior risco hoje? Boa pergunta, deve ter alguma pegadinha aí, né? Os bancos estão preparados para identificar e enfrentar esses novos riscos? Boa pergunta, espero que sim, não sei responder. É, o modelo de Basileia ainda é suficiente? Pô, ótima pergunta, estou curioso para ver o que a Kathleen vai desenvolver aqui. Bom, agora eu vou para a parte do que já do conhecido, das fronteiras conhecidas. Isso é o que está acontecendo agora. O que vem acontecendo com a implementação final de Basileia 3 é que agora, a partir de 2025, uma série de medidas entraram em vigor que alteraram práticas e métricas e procedimentos que foram definidos lá, sei lá, quase 20 anos. Ou alguns há menos tempo, mas há muito tempo atrás. Então, é uma verdadeira revolução. Então, tem, assim, para você acompanhar, e hoje em dia é importante você conhecer todos os riscos, né? Gestão integrada de riscos. Então, um desafio é você se manter atualizado. Então, deixa eu só mencionar rapidamente, então, Basileia 3, lá de 2007, 2008, 2009, lá se vão quase 20 anos, que as mudanças, a parte principal, final da implementação da Basileia 3 vai ser agora, aqui no Brasil e no mundo. Então, aqui no Brasil, Basileia 3, a norma principal é a 4557, que é a espinha dorsal de regulação prudencial de risco, né, regulação de riscos no Brasil. A parte de crédito, os ativos ponderados pelo risco de crédito, mudou há algum tempo, já foi em 2023, mas há uma série de outras normas que vão afetando essa regulação de crédito que eu vou mencionar na sequência. Normas que ainda não saíram, não são editais de consulta pública do ano passado que vão alterar algumas métricas dessas que eu vou mencionar. Deixa eu mencionar uma outra métrica que está no contexto de Basileia 3, que é a métrica de requerimento de capital para risco de taxa de juros da carteira bancária. É uma mudança de paradigma que foi brutal no mercado brasileiro. É mais antiguinha, mas para instituições do segmento S4, ela começou a valer plenamente a partir de 2023, então não faz tanto tempo assim. Então, uma coisa que é interessante que ela fez foi separar claramente risco de crédito de risco geral de taxa de juros. O risco operacional também mudou prática, foi criada uma nova metodologia que impactou bastante a partir de 2025, e criou vários impactos tão grandes que foram diferidos até 2028. Depois ainda temos a novata aqui, que é o FRTB, que é a Resolução 470 que implementa um modelo baseado em sensibilidades, né? Que muda práticas que aqui no Brasil começaram em 2008 e no mundo inteiro começaram em 1996, né? Aquela velha métrica do VaR, velha, isso vai ser substituída agora, então, depois de 30 anos, no caso. Então, por isso que eu estou colocando assim, as fronteiras conhecidas estão todas mudando. E, finalmente, um novato retardatário que chegou foi o LCRS. O LCR era indicador de liquidez de Basileia de curto prazo que era aplicável só para os S1. Passa agora a ser aplicável aos S2 também e S3 e S4 tem que se enquadrar nesse LCRS também, a partir de 2027. Então, está acontecendo uma mega mudança e vão acontecer mudanças ainda. Isto é, por exemplo, temos dois editais de consulta pública, o 126 e o 128, que vão criar novas classes de ativos digitais, criptoativos, que vão afetar a parte de risco de crédito, a parte de FRTB. Foram criadas também novos cálculos que vão afetar o risco de crédito contraparte e cálculos de exposição de RWA de derivativos pela abordagem CM. Então, está tudo mudando. E aqui eu me sinto totalmente confortável. Eu nado de braçada, estou há 20 anos cuidando disso. Eu sei, fui acompanhando passo a passo cada norma, cada métrica. Aqui eu estou tranquilo. Quer dizer, tranquilo, tem muita coisa acontecendo, mas estou. Que mais? Bom, resumidamente, ó, o que aconteceu foi a parte de risco de crédito. Bom, não mudou muito. A mesma lógica vale. Ativos patrimoniais e fora do balanço, tem o fator de conversão em crédito, fator de ponderação de risco, você chega no ativo ponderado pelo risco. Aqui não mudou muita coisa, aumentou muito a granularidade só, né? Mais quebras. Essa é a parte de risco operacional, aqui vale um parênteses maior. Essa metodologia, ela agrupa três metodologias que vigoravam até então, ela junta conceitos das três. No passado, a que havia aqui no Brasil, havia uma que era muito punitiva para instituições muito rentáveis e duas que eram muito menos punitivas. Essa
tá no meio do caminho. Então, há instituições que adotavam uma metodologia mais simplificada, tiveram uma diminuição no requerimento de capital, e muitas tiveram aumento no requerimento de capital. Esse impacto foi bastante grande e está sendo diferido até 2028, essa mudança de metodologia. Aqui, a grande novidade aqui é que essa nova metodologia, aliás, não tem mais. Bom, essa nova metodologia, o que ela tem, na fórmula, tem um parâmetro que instituições do S1 e do S2 e futuramente do S3 vão poder utilizar as perdas operacionais para reduzir o requerimento de capital. Hoje em dia não adianta você ter pouca perda operacional. Com essa metodologia nova, vai haver um estímulo para que as instituições tenham perdas operacionais baixas, porque um fator aí pode reduzir até pela metade os RWAs. Bom, essa é a parte do FRTB, que mudou completamente a lógica do cálculo, que veio lá aqui no Brasil em 2008 e lá de fora desde 96. O IRRBB, claramente, aqui eu queria destacar que separou risco de crédito, assim como o FRTB, o IRRBB também separou risco de crédito de risco geral de taxa de juros. Aqui estão 6 cenários de taxa de juros que procuram refletir o que aconteceu aqui. Esse gráfico mostra o retorno, a rentabilidade de títulos de 10 anos. Vocês podem ver o rabicho final aqui, que está no canto direito, foi pós-Covid. Isso aqui é o que mete muito medo nos reguladores internacionais, são essas subidas abruptas de juros, que, por exemplo, causaram a queda do Silicon Valley Bank. Mas, indo mais à frente, e o último grande retardatário aqui de Basileia é o LCRS, como já falamos, vale agora a partir de 2027 já, se aplica para os bancos S3, instituições S3 e S4. Bom, agora eu vou para a parte que é a parte mais importante da apresentação, que é o seguinte: a nova realidade. O que acontece é o seguinte: o modelo, assim, fazendo um paralelo com acidentes aéreos, nos primórdios da aviação, aconteciam acidentes mais básicos, havia muito menos controles. Hoje em dia, é todo um painel de controles gigantescos, e os eventos de aviação nunca são eventos de um risco só. Tem uma série de controles que mitigam isso. São vários eventos interconectados e que se retroalimentam. A mesma coisa acontece com os eventos de risco prudencial, aqui no sistema financeiro. Tem uma série de riscos não lineares, tem uma série de novos riscos emergentes que ou surgiram porque a tecnologia mudou, ou não tinham a importância que tem hoje. E eventos recentes são exemplos. Um exemplo bem recente foi, poxa, um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço de acesso à internet vendeu as credenciais de acesso de instituições financeiras desse sistema, conseguindo desviar centenas de milhões de reais. Então, é outro tipo de risco, né? E são combinações: risco de terceiro, risco de conduta, risco cibernético, fraude, lavagem de dinheiro. E agora, finalmente, eu vou validar meu entendimento, que é o seguinte: em 2004, foi feita a pergunta para presidentes de bancos qual era a maior preocupação em termos de perda de valor de mercado, qual que era o fator que mais preocupava. O fator que mais preocupava era o risco reputacional. Olha só que interessante. Por que isso? Nos anos 2000 era aquele contexto de grandes fraudes contábeis, Enron, WorldCom. Então, por isso que risco reputacional era uma grande preocupação. Depois vem o nosso velho bom risco de mercado, crédito, regulatório, estava implementando Basileia 2, estratégico e operacional. Então, nessa ordem. E tecnológico e soberano. Maravilha. Perdão, mudei o slide. Tecnológico e soberano. Tá bom, maravilha. Essa era a percepção. Vocês estão vendo a cor azul, assim, que é muito importante. Então, esse era o rol de riscos que eram percebidos como relevantes em 2004. Lá se vão 20 anos. Agora, uma pesquisa similar, feita com diretor, eu sei que não são comparáveis perfeitamente, mas elas ilustram bem o conceito de que o conjunto de riscos cresceu muito. Então, diretores de risco pediram para eles agruparem as 5 maiores preocupações dos próximos 12 meses. Claramente, o conjunto aumentou muito, o risco reputacional caiu na importância relativa, o risco de mercado despencou, claramente já é um risco commodity. Risco de crédito estava lá no meio, opa, aqui começa a mudar um pouco o panorama. O risco de implementação de mudança regulatória permaneceu no mesmo lugar. O risco operacional agora não é mais risco operacional, é resiliência operacional. Interessante isso. Depois precisamos explorar qual é a diferença desses conceitos. Depois temos, em primeiro lugar, esse é o grande risco cibernético, passou a ser o primeiro. O mundo mudou realmente.
Eu não me sinto confortável, eu não entendo bem. Eu prefiro cuidar dos meus riscos tradicionais, mercado, crédito, liquidez. Esses novos realmente. E mais, o terceiro, risco geopolítico. Então, repara, os três primeiros eram os três últimos, né? Como o mundo mudou, né? Que mais? Destaques aqui: cultura organizacional como sendo muito relevante e apetite de risco como sendo muito relevante. É esse o novo contexto. E agora vem mais questões, mais provocações para Kathleen. Esses riscos ESG, será que não estão sendo superestimados? Como regular algo que ainda não é mensurável? Esses riscos eu tenho um passado, eu tenho dados históricos. Coisas que aqui eu tenho que mensurar coisas que não aconteceram ainda, né? Estou curioso para ver as respostas. Não estamos indo longe demais na regulação? Como evitar a arbitragem regulatória nesses novos riscos? Nem sei como, né? Se cada um entender uma coisa, vai dar arbitragem. Risco climático é de fato um risco prudencial ou deveria ser uma política pública? Finalmente, qual seria a tua, Kathleen, maior preocupação, né, nesse contexto? E, finalmente, como os conflitos geopolíticos podem afetar a percepção de riscos? Então, essas são as provocações que eu queria colocar para a Kathleen. Eu não me sentiria confortável em responder nenhuma dessas. De bate-pronto, estou curioso para ouvir as respostas delas. E eu passo a palavra para a Kathleen. Obrigada, Nibel. Depois de levantar essa bola, quase que eu saio correndo aqui. Não, pessoal, antes de mais nada, deixa eu deixar uma ressalva clara aqui para vocês, que tudo que eu for falar agora vai ser a Kathleen Krause falando, não é o Banco Central falando. Por favor, considerem isso de forma muito importante. Por isso mesmo, muitas dessas respostas, elas parecem mais opiniões, e são, de fato, mais opiniões do que uma posição institucional, ok? Vocês já estão vendo meus slides? Sim. Já? Então, muito bem. Aqui está a minha apresentação, acho que eu já falei rapidamente sobre isso, né? Uma boa parte do tempo no Banco Central eu tenho ajudado a coordenar a implementação das recomendações internacionais, mais especificamente de Basileia 3, desde Basileia 1, na verdade, eu trabalho com isso, né? Já estou tanto tempo dentro do Banco Central, então Basileia 1, 2, 3 e outras recomendações também de melhores práticas internacionais. E eu vou tentar ser bastante sucinta, mas eu trouxe muito assunto aqui para compartilhar com vocês. Basicamente, a minha agenda vai se concentrar nesses 4 pontos, né, que é a evolução da gestão de riscos, os tradicionais versus os novos, como é que o Brasil está se posicionando no mundo, um breve resumo, muito breve mesmo, sobre o arcabouço brasileiro, mas focado naquela norma central de gestão de riscos, que o Aníbal até já mencionou, 4557, e deixar essa provocação sobre os riscos sociais, ambientais e climáticos como um exemplo de risco emergente, né, para a gente começar a trabalhar nisso. No curso, vai ter um módulo específico que vai tratar só sobre esse risco social, ambiental e climático, com mais detalhes. Então, hoje a gente vai ter só um aperitivo a respeito. Começando então na primeira parte, né, que é a evolução de riscos. Se tem uma coisa que define o sistema financeiro, é a relação com o risco. Mas tem algo muito diferente no momento atual. O risco nunca foi tão central, tão difícil de definir. Não é apenas a quantidade de risco, é a natureza deles. Nós vivemos atualmente num ambiente que eventos relevantes não apenas acontecem com maior frequência, mas também se propagam com uma velocidade e com uma intensidade que desafiam os instrumentos que são tradicionais na nossa análise. Os riscos, atualmente, eles apresentam um elevado grau de interdependência e eles têm um potencial de propagação muito rápida, tanto entre setores como também entre jurisdições. O que a gente observa é uma ampliação do espectro de riscos relevantes, tem um crescente protagonismo de fatores não financeiros que são de difícil mensuração. E talvez o ponto mais desconfortável seja esse, que parte desses riscos ainda não sabemos medir adequadamente. E há uma mudança de paradigma que a gente precisa encarar. Antes, o foco era perdas financeiras diretas. Agora, o foco é em resiliência institucional e sistêmica. O diagnóstico institucional que o Banco Central dispõe no REF, né, no relatório periódico que nós temos, estabilidade financeira, ele já reconhece essa transformação. Então, nós temos no nosso relatório de identificação de riscos, por exemplo, lá no Banco Central, aponta para uma ampliação do espectro de riscos relevantes crescente com o protagonismo de fatores não financeiros. Isso está tudo demonstrado nos relatórios. Isso é uma mudança profunda, né? Porque durante décadas nós estruturamos a gestão de risco com base em categorias bem definidas, crédito, mercado, liquidez, operacional, como a Nimo comentou.
Esses riscos tradicionais, nós sabíamos e sabemos fazer uma boa mensuração deles. Eles têm algo em comum, eles são, em alguma medida, modeláveis. Temos dados, temos séries históricas, temos métricas, temos capital regulatório associado. São riscos que cabem nos modelos, ainda que imperfeitos, são modelos quantitativos bem consolidados. E isso mudou a forma como nós pensamos a regulação e a gestão de risco, até então. E os novos riscos? Eles trazem ruptura. Os novos riscos, como a Aníbal falou, eles não seguem essa lógica. Eles são difusos, são interdependentes, eles são não lineares. Os exemplos desses novos riscos são risco cibernético, tecnológico, reputacional, climático, social, etc. O risco reputacional, por exemplo, ele é um risco um tanto quanto subestimado, embora tenha sido apontado já há muito tempo como um fator de risco muito importante, né, a maior preocupação lá na pesquisa. Na verdade, é um risco que antecede todos os outros. Ele é amplificado por redes sociais atualmente e ele pode destruir valor antes mesmo de afetar o balanço. Outro risco que se mostra bem protagonista atualmente é o risco tecnológico. O Aníbal já salientou isso na fala dele, né? Com alta dependência de estrutura digital, ainda refém de uma concentração em poucos provedores, né? Com big techs, etc., e geralmente são terceirizados, que caracterizam um risco de falha sistêmica fora do perímetro bancário tradicional e, portanto, muitas vezes fora da própria regulação. Os riscos cibernéticos, eles têm se refletido em ataques cada vez mais sofisticados. Tem uma forte assimetria entre ataque e defesa aqui. Os riscos emergentes, portanto, eles não respeitam fronteiras institucionais e frequentemente não oferecem sinais claros antes deles se materializarem. E aqui talvez a mudança mais importante, o desafio maior, modelar ou não modelável. Nesse ponto que entram os riscos sociais, ambientais e climáticos também, né? Frequentemente eles são tratados como uma agenda paralela, mas essa separação é artificial, porque na verdade esses riscos não operam fora do sistema financeiro. Eles são exatamente canais de transmissão para os riscos financeiros. O risco climático, por exemplo, né, um evento climático extremo, que começa como um risco físico, uma enchente, uma seca, ele se transforma em risco financeiro muito rapidamente. Ele afeta a capacidade de pagamento, ele deteriora garantias, ele pressiona preços de ativos, e daí se propaga. O risco social não é muito diferente, né? Os riscos de conduta, eles seguem a mesma lógica. Qualquer prática inadequada ou falha de conduta afeta a reputação, que a reputação é o risco que antecede todos os demais, e afeta a confiança afeta funding afeta custo afeta a rentabilidade afeta a solvência. E, novamente, estamos dentro dos canais clássicos de disseminação. A tecnologia, ela adiciona uma camada nova nessa dimensão, concentração em infraestruturas comuns, muitas vezes fora do perímetro regulatório tradicional. E as falhas nesses pontos podem ter impacto simultâneo tanto sobre uma como várias instituições. Há dependência de infraestruturas comuns, muitas vezes fora do perímetro regulatório. Isso cria um novo tipo de risco sistêmico, não necessariamente visível nos balanços, mas altamente relevante. O REF, né, nosso relatório de estabilidade financeira, ele traz uma contribuição fundamental quando ele mostra que há um deslocamento do foco do risco para si em seus canais, para os canais de transmissão. E a pergunta que deixa de ser apenas qual é o risco, passa a ser como o risco se espalha. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho disso no próximo slide. Esse é um gráfico, né, que ele está disponível lá no REF. Ele pode, vocês podem ter informações mais detalhadas sobre a explicação do gráfico lá. Não vou ter a pretensão de explicar isso aqui agora. Mas ele mostra o quê? Que não apenas olha para os riscos em si, mas principalmente para a conexão entre eles, para os canais de transmissão desses riscos. Os canais são bastante claros, né? Contágio entre instituições, congelamento de liquidez, queda no preço de ativo, perda de confiança, fuga de capitais, rebaixamento de ratings. O que isso mostra para a gente é que o risco hoje é essencialmente um fenômeno de rede. Se observamos esse diagrama de disseminação de risco lá no REF, a gente vê algo muito revelador. O risco não segue uma trajetória linear, como o Aníbal já comentou. Ele se espalha por múltiplos canais. E é como uma rede elétrica. Quando há uma falha, o problema não fica isolado. Ele se espalha por todo o sistema. Em um sistema que é altamente conectado, a propagação pode ser tão ou mais relevante do que o choque inicial.
E o ponto central aqui é que o risco não é apenas o evento, é o canal de transmissão. Quando o risco se materializa, ele se propaga por contágio entre instituições e mercados, interconexões financeiras, exposição cruzada, efeito dominó entre bancos, fundos e outros players do mercado, congelamento de liquidez, o mercado interbancário trava, as linhas externas secam, começa a acontecer queda de preços nos ativos, a desvalorização dos ativos financeiros e também das garantias, amplificação via market-to-market, há perda de confiança entre os depositantes, entre os cotistas de fundos, entre movimentos, e tem um movimento de flight to safety. Também acontece fuga de capitais, pode trazer choque cambial, saída de recursos, pressão sobre o câmbio. No caso do rebaixamento de rating, pode acontecer tanto para títulos soberanos quanto para títulos de instituições privadas. E o efeito cascata sobre funding também vem junto nessa trajetória. Né? Esses canais eles são avaliados pelas instituições com probabilidade de transmissão, ou seja, é um processo dinâmico, propagável e não como um evento isolado. O sistema financeiro hoje, ele funciona como uma rede altamente conectada, onde esses choques não ficam localizados. Pequenos eventos podem escalar e a propagação depende mais da estrutura do sistema do que do evento inicial. O gráfico aqui, ele mostra que não existe um único caminho, o risco se espalha simultaneamente, os canais se reforçam mutuamente e há uma conexão direta com os chamados novos riscos, ou riscos cibernéticos, tecnológicos, reputacionais, que não são apenas difíceis de mensurar, eles têm um enorme potencial de propagação por meio desses canais. Um incidente operacional pode virar uma crise de confiança pode virar evento de liquidez. E rapidamente estamos diante de um risco sistêmico. E há uma conexão direta com os chamados novos riscos. Riscos cibernéticos, tecnológicos e reputacionais não são apenas difíceis de mensurar, como eu mencionei, têm um potencial enorme de propagação por meio desses canais. Queremos saber um exemplo clássico? O caso SVB, né, do Silicon Valley Bank. O caso do Silicon Valley Bank, SVB, ele ilustra perfeitamente esses canais, né? Houve perda de confiança, corrida bancária, liquidez evaporou, ativos liquidados com perdas, foram liquidados com as perdas, contágio para outras instituições. E o evento inicial, ele foi importante, mas o que realmente definiu a crise foi a velocidade da propagação. Lembre-se, né? No sistema financeiro moderno, o risco não se limita, ele se propaga. O que mudou não foi apenas o tipo de risco, foi a combinação desses três fatores: maior interconexão, maior velocidade, maior incerteza. Isso altera profundamente a forma como o risco deve ser gerido. A gestão de risco deixou de ser uma função de proteção, tornou-se uma função estratégica de sobrevivência. Isso coloca desafios importantes na regulação e também na supervisão. Os instrumentos tradicionais baseados em mensuração e capital continuam essenciais, não há dúvida, mas eles podem não ser suficientes diante dos riscos emergentes, interdependentes e de difícil modelagem. Como é que a gente mistura risco sem histórico? Como é que a gente antecipa a propagação? Como é que se supervisiona quando está fora do perímetro regulatório? E essas questões, infelizmente, não têm resposta fechada, são questões ainda em aberto. Para as instituições financeiras, a mudança é igualmente profunda. É exigida uma mudança de postura. Gestão de risco deixa de ser uma função de compartimento, né? Ela torna-se uma função estratégica, integrada, prospectiva. Mais do que medir risco, é preciso entender sua dinâmica de propagação. No sistema financeiro contemporâneo, o risco não se limita, repito, ele se propaga. E cada vez mais, os choques que ativam essa propagação, eles vêm de fora e tradicionalmente chamávamos risco de risco financeiro. Por isso que integrar os riscos climáticos, sociais, tecnológicos, reputacionais, etc., não é uma agenda paralela, é uma condição para a própria estabilidade. Talvez o verdadeiro desafio para todos nós seja desenvolver a capacidade de gerir não apenas os riscos que nós conhecemos, mas principalmente aqueles que ainda estamos aprendendo a enxergar. Durante muito tempo, a gestão de risco foi vista como uma função de proteção para evitar perda. Hoje, ela é estratégica, como eu disse. É uma questão de capacidade e sobrevivência das instituições. Seguindo, como é que está o Brasil nessa situação, o Brasil no mundo? Então, antes de falar do Brasil no mundo, eu acho importante lembrar que o papel dos standard settings bodies, né, os organismos internacionais que fazem regulação ou recomendação internacional.
Esses organismos, eles são fundamentais para dar consistência, comparabilidade, estabilidade, nos sistemas que são complexos e especialmente em áreas como finanças, contabilidade, regulação bancária, governança, etc. Na prática, o que eles fazem? Eles definem normas técnicas regulatórias ou simplesmente padrões ou recomendações ou guias de melhores práticas. Eles promovem a adoção dessas boas práticas internacionais, buscam uma harmonização entre os países, aumentam a transparência e a confiabilidade nos mercados, e normalmente eles não têm um poder de lei direta, mas as normas são incorporadas pelos reguladores locais, né, ou de forma voluntária, né? E como é que essa adoção voluntária ela acontece, né? Por que ela acontece? Basicamente pela reputação do país, né? Então existem avaliações institucionais que são feitas sobre as adesões, as recomendações, e são relatórios públicos. A gente está falando de quais organismos internacionais que promovem a avaliação? Basicamente, o BIS, né, que é o Bank of International Settlements, que é o chamado de Banco Central dos Bancos Centrais, é dentro do BIS que acontece todo o trabalho do Comitê de Basileia, né, o Basel Committee on Banking Supervision, que cria os acordos de Basileia, que tão bem o Aníbal descreveu. Tem o FSB, que é o Financial Stability Board, ele é um organismo preocupado com a estabilidade financeira global, ele coordena as políticas entre os países do G20. Tem o IASB, o International Accounting Standard Board, que é focado em contabilidade e transparência, define as normas do IFRS, por exemplo. Tem o ISSB, que é o International Sustainability Standard Boards, que também traz padrões de disclosure, né, principalmente para a temática ESG e risco climático. E também tem aqueles no mercado de capitais e no mercado de seguros, que eu não estou nem listando aqui. Como eu disse, como é que eles fazem a pressão para que os países, as jurisdições adotem, né? Existem essas avaliações. Por exemplo, no caso do FSB e do BCBS, tem dois tipos básicos de avaliação. Tem o FSAP e o RCAP. O FSAP, ele acontece, é um processo de avaliação, chama-se Financial Sector Assessment Program. Ele acontece junto com o Fundo Monetário e o Banco Mundial, e ele avalia vários aspectos na economia de um país. E dentro do mercado financeiro, ele é mais específico na avaliação da adoção dos core principles, que são os 25 princípios básicos do Comitê de Basileia. Ele é feito basicamente a cada 5 anos, mas depois da Covid ele começou a ser um pouco mais esporádico. Ele foi lançado em 99, na esteira da crise financeira asiática. A última avaliação do Brasil foi em 2012, era para ter sido em 2019, mas depois a gente foi atropelado pela Covid e ela está acontecendo exatamente agora. A gente deve ter uma publicação do relatório, né, de avaliação do Brasil no segundo semestre desse ano. As nossas expectativas são boas, né? O Banco Central do Brasil, a CVM, a SUSEP, o Ministério da Fazenda, etc. E até os próprios bancos também fazem parte dessa avaliação. A nossa perspectiva é que a avaliação vai ser positiva. Normalmente, as nossas avaliações antigas foram muito boas. E para o Brasil isso é muito importante, porque esse relatório sendo público, ele é alvo não só de investidores, mas também, principalmente, de avaliadores de risco, né? Agência de rating, por exemplo. É como se fosse um carimbo oficial. Este país adota as melhores práticas. No caso do RCAP, que é uma avaliação um pouco mais específica dentro do Comitê de Basileia, é o Regulatory Consistency Assessment Program. Ele é feito em cima do Banco Central para avaliar se o Banco Central está adotando ou não as recomendações do Basileia e em que nível. Então, são 4 conceitos: compliant, largely compliant, materially non-compliant, non-compliant. O Brasil já foi avaliado em todos os aspectos e sempre tirou compliant. Ou seja, até aqui, so far, so good. Estamos indo bem, né? Existe um risco de alguns países não adotarem, principalmente aqueles que não dependem tanto dessa avaliação, do resultado dessa avaliação. Países desenvolvidos que já têm uma credibilidade consolidada, não dependem tanto de estarem compliant com essas normas internacionais. E aí a gente começa a ter um risco de fragmentação regulatória. A fragmentação regulatória, ela deixou de ser um risco teórico, passou a ser um risco
sistêmico e informação, silencioso, com efeitos potencialmente profundos, principalmente sobre a estabilidade financeira global. Hoje, os Standard Setting Bodies, como o FSB, Comitê de Basileia, FRS, continuam produzindo referenciais comuns. No entanto, o ambiente geopolítico, tecnológico, climático está tensionando justamente o que esses organismos tentam preservar, a convergência regulatória. E o risco de fragmentação emerge de 3 vetores principais. Primeiro, geopolítica. A crescente rivalidade entre grandes blocos, especialmente Estados Unidos, China e, em menor medida, União Europeia, tem transformado a regulação em instrumento de poder. As normas passam a refletir interesses estratégicos nacionais e não apenas a eficiência econômica. O resultado disso é um deslocamento de um sistema baseado em cooperação para um cenário de competição regulatória, onde os padrões deixam de ser universais e passam a ser esferas de influência. Segundo aspecto, é a pressão doméstica sobre os reguladores. Após crises recentes e choques econômicos, as autoridades nacionais têm mostrado menor disposição para aderir integralmente aos padrões internacionais. Esse é um movimento cíclico, sempre acontece. A implementação à la carte, né, desses frameworks, com ajustes locais, com adaptações, com atrasos ou com exceções, acaba enfraquecendo a comparabilidade global. E o problema não é a adaptação em si, mas a perda de coerência agregada, né? Pequenas divergências, quando somadas, criam um sistema fragmentado. E o terceiro aspecto é a velocidade da inovação financeira. Áreas como criptoativos, fintechs, inteligência artificial estão sendo reguladas de forma assimétrica entre as jurisdições. Na ausência de consensos rápidos que os fóruns internacionais podem promover, os países avançam de forma unilateral. E isso abre espaço para uma arbitragem regulatória e cria zonas cinzentas, onde os riscos podem se acumular fora do perímetro de supervisão. No caso brasileiro, o que a gente tem? Primeiro, cabe aqui uma explicação do que é a diferença entre regulação prudencial e regulação tradicional. A regulação tradicional é aquela regulação mais convencional, mais antiga, histórica, focada no funcionamento dos produtos, na contabilidade, etc. E a regulação prudencial é a regulação que tenta se antecipar aos possíveis riscos, como identificar, mensurar e mitigar. Aqui, sobre a GIR, que é a gestão integrada de riscos, aquela norma-mãe, eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, que é o exemplo que eu vou usar para demonstrar essas diferenças. Outra diferença importante no sistema brasileiro são os normativos do Banco Central e do Conselho Monetário. Existe uma diferença que é legal, de competência legal, atribuída pela lei, a Lei 4595, que ela diz quais são as competências de regulação do Banco Central e quais são as do Conselho Monetário Nacional. Aqui tem um quadro que resume mais ou menos essas diferenças. Então, por exemplo, no Brasil, o Banco Central ele diferencia as instituições financeiras em 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, basicamente em função o tipo de atuação delas no mercado, se é instituição de pagamento ou se é um banco mais tradicional. E, além dessa tipificação, tem os segmentos de acordo com a complexidade, e o porte e o perfil de risco, que são os segmentos S1 até o S5. E a GIR, né, que é a nossa resolução 4557, embora a gente sempre cite ela, 4557, 4557, mas na verdade ela tem vários espelhos. Ela tem a 406 para tratar do segmento S5, é um espelho da 45547, perdão, voltada para S1 e S4, mas com alguns princípios de proporcionalidade. No caso do tipo 2, que é regulado exclusivamente pelo Banco Central, a gente tem um espelhamento da 4557 na forma da resolução 198, e para o tipo 3, na 165 do S1 e S4, e na 201 para o S5. Para ver como é complicado e complexo a gente tentar falar de uma regulação só. Não é tão simples. E agora os novos riscos, né? Por exemplo, o risco social, ambiental, climático. Em 2015, vocês devem conhecer o McCartney, né? Na época ele era presidente do Banco Central da Inglaterra, hoje ele é primeiro-ministro do Canadá. Ele já anunciava a tragédia no horizonte, se referindo ao risco climático. Em 2020 foi lançado um livro que todo mundo deve ter conhecido, já deve ter ouvido falar, que é The Green Swan, é uma analogia ao termo cisne negro sobre eventos fora da curva, no caso da crise financeira.
E atualmente a pergunta que a gente se faz não é mais se os riscos financeiros são importantes para o sistema financeiro, se os riscos climáticos, perdão, são importantes para o sistema financeiro, mas em que situações e em que medida o sistema será capaz de absorver prováveis choques de transição no caminho para o mercado de net zero, mercado de zero emissão de carbono. Zero não, perdão, uma redução na emissão de carbono. O ano de 2024, ele foi o ano mais quente da história. Não só no Brasil, mas em vários países do mundo também. Em maio de 2024, teve aquela histórica enchente no Rio Grande do Sul, uma seca na Amazônia, né, geraram prejuízos de mais de 5 bilhões de dólares no caso das enchentes e mais de 6 bilhões de dólares no caso das secas. E no mesmo ano, em outubro, aconteceu a enchente na Espanha. Em poucas horas, acho que menos de 4 horas, choveu o mesmo volume equivalente ao que choveu um mês no estado do Rio Grande do Sul inteiro, para ver como as coisas estão se acelerando. Né? Então, é um risco sistêmico? Sim, notadamente, inquestionavelmente. É um risco emergente? Quanto tempo a gente precisa para dizer que ele é emergente? Se a gente já tem isso, essa notação, né, de que o aumento da temperatura se deve aos avanços, né, na emissão de carbono há mais de 2 décadas. Então, será que a gente ainda pode chamar de emergente? O mundo está muito atrasado no tratamento adequado desses riscos, né? Os próprios organismos internacionais demoraram muito a começar a prestar atenção nisso. O Brasil foi um dos pioneiros. Em 2014 já tinha uma política de responsabilidade socioambiental, mas o Comitê de Basileia, por exemplo, só começou a tratar disso em 2020, né? E ainda de forma muito principiológica. Né? E são riscos muito relevantes para o sistema financeiro. Então, por exemplo, um risco de crédito, ele acontece por conta de um evento físico de risco climático, com a redução da capacidade de pagamento e deterioração de garantias, etc. Rapidamente também se transforma em reprecificação de ativos e refletindo no risco de mercado. E aí vem reputação, perda de confiança, liquidez, saída de recursos e etc. Aqui um breve quadro resumo também de como está hoje o arcabouço brasileiro na questão de enfrentamento dos riscos ligados à sustentabilidade. Como eu disse, o Brasil foi pioneiro nesse aspecto. Nós trabalhamos com 4 vertentes, 4 trajetórias para tratar desse tipo de risco. A gente tem um arcabouço todinho para tratar de financiamento rural, por conta dos subsídios governamentais. Tem uma série de leis que travam as condições para obtenção de financiamento rural. E dentro da ótica prudencial, a gente tem toda a gestão de risco que foi incorporada na 4557, na gestão integrada de riscos, esses riscos de ESG, da mesma forma, de forma equivalente ao que é tratado para os riscos mais tradicionais. A gente tem a política de responsabilidade social, ambiental e climática, que, diferentemente da gestão de risco, trata de uma visão da própria instituição de forma proativa, o que ela pode fazer para proteger direitos fundamentais, para proteger o meio ambiente, para promover uma transição adequada para um mercado de baixa emissão de carbono. E a última coluna, que está até mais larguinha aí para vocês, porque eu considero ela muito importante, que é o disclosure, transparência, divulgação de informações. E a gente tem uma série de normas da CVM, do Banco Central, relatórios contábeis, relatórios prudenciais, que se complementam de forma harmonizada para mostrar ao público o que as instituições estão fazendo a esse respeito. Bom, de forma muito acelerada e muito resumida, para não estourar nosso tempo, eu tentei passar as informações aqui para deixar bastante tempo para as perguntas, né? Eu vou me concentrar naquelas primeiras perguntas ali que o Aníbal fez para a gente. Então, me desculpem as respostas modestas, de novo, não é posicionamento de Banco Central, isso aqui é uma opinião pessoal. Né? Qual o maior risco hoje? Que é a primeira pergunta que o Aníbal me fez. Eu acho que talvez o maior risco hoje não seja um risco, mas a combinação de 3 fatores: alta interconexão, alta velocidade e alta incerteza, elevada incerteza. Nesse ambiente, né, choques que são relativamente pequenos podem se tornar grandes com efeitos desproporcionais. E isso muda a forma como a gente pensa e deve pensar a gestão de riscos. Os bancos estão preparados?
Nós temos notado avanços importantes, mas o nível de maturidade ainda é bastante heterogêneo. Especialmente em relação a riscos que não são tradicionais, muitas instituições ainda estão em fase de desenvolvimento e de capacitação. Isso inclui dados, inclui modelos e principalmente inclui integração entre as áreas. E, como eu disse, o desafio não é apenas técnico, é o organizacional. Basileia, ainda é suficiente? Bom, o arcabouço de Basileia, que está em fase final de implementação das reformas de Basileia III, continua sendo a base da estabilidade financeira global. Ele foi concebido num ambiente um pouco diferente, pós-crise financeira, e o que vemos hoje não é uma substituição, mas uma complementação, especialmente com instrumentos que capturem melhor interconexão, riscos não financeiros e cenários extremos. Basileia não é uma coisa estática, ela está sempre incorporando novas formas de tratar riscos, e isso vai acontecer sempre. Esse dinamismo da Basileia, do Comitê de Basileia, é inerente à atividade de gestão de riscos e enfrentamento deles. E os riscos ESG, eles estão sendo superestimados? O ponto central não é tratar esses riscos como substituto dos riscos que são tradicionais, mas reconhecer que eles se materializam por meio deles. Quando o evento climático afeta a capacidade de pagamento, ele se torna risco de crédito. Quando uma falha de conduta afeta a confiança, ela impacta a liquidez, funding. Ou seja, não se trata de ampliar a agenda só por ampliar, mas de reconhecer fontes adicionais de risco que já estão afetando as variáveis financeiras. Como regular o que não é mensurável, né, Aníbal, que você me perguntou? Talvez esse seja o maior desafio e talvez a maior frustração de vocês ao ouvir a resposta. Porque os modelos tradicionais, eles dependem de histórico, de estabilidade, muitos desses não oferecem isso, desses novos riscos, né? Por isso, tem uma transição que é importante, que está em curso, né? Uma abordagem puramente quantitativa para uma abordagem que combina modelos, cenários e julgamentos, julgamentos principalmente com maturidade, né? Então, tem uma variável de avaliação humana sobre isso. Não é questão de substituir o rigor técnico, é uma questão de reconhecer os limites da modelagem em ambientes de alta incerteza. Nós não estamos indo longe demais na regulação? Sempre tem esse risco, né? Sempre precisa ser considerado, principalmente antes e pós-crise. Antes da crise, a gente acha que a regulação está fraca. Depois da crise, que está todo mundo indo bem, a gente acha que a regulação está exagerada. Mas tem um ponto importante, muito desses riscos, eles têm natureza sistêmica e têm externalidades que são muito relevantes. A regulação, nesse contexto, ela tem que proteger não apenas as instituições individualmente, mas principalmente preservar a estabilidade do sistema como um todo. E o grande desafio aqui é calibrar, achar o equilíbrio e não expandir de forma indiscriminatória, né? Acho que eu saí da minha tela, né? Mas acho que era isso. As perguntas. Bom, tinha mais. Não sei se a gente pode ir adiante nas perguntas. Ou a gente tem perguntas do público ou no chat para a gente. Não, antes das perguntas, Cleiton, deixa eu aproveitar e fazer um comercial aqui do curso. Sim, sim. Então, bom, pessoal, então eu sou o coordenador acadêmico desse curso de formação em gestão de riscos, mas eu confesso que meu trabalho é muito simples, na realidade é aquela história. Os professores todos são especialistas nos seus temas, então eu não tenho trabalho nenhum, basicamente é só deixar, como se fosse o Zagallo, né? Só tem craque, é só deixar jogar. Então vocês se informem sobre a qualidade dos demais professores, vocês vão conhecer nas próximas sessões, nas próximas aulas, muito interessantes, muito instrutivas. E eu me orgulho muito da pegada que tem esse curso, porque o que eu constatei nos meus 20 primeiros anos de carreira foi o seguinte: puxa, não era importante naquela época conhecer muito profundamente a parte regulatória, vamos dizer assim. Havia uma visão muito de, puxa, informação contábil, informação. Uma coisa era ganhar dinheiro, outra coisa é controlar. Isso mudou completamente. Não dá mais para pilotar uma instituição financeira sem conhecer profundamente a regulação prudencial. Você vai fazer besteira. Tem que conhecer a regulação prudencial para saber, para otimizar, para conseguir o que é o objetivo máximo aí da intermediação financeira, que é gerar resultados de uma forma estável, sustentável, dentro dos limites de capital e de liquidez. Então, é essa lógica que, para você conseguir se manter nos limites de capital, você tem que entender a regulação, porque capital é risco. Capital é risco e tem cálculo, tem jeito de calcular.
Enfim, é isso. Além de conhecer profundamente o que está acontecendo, você tem que conhecer o que vai acontecer. E nada melhor de conversar com especialistas. Todos os professores são especialistas que têm longo conhecimento. Então, é a melhor forma de você aprender é aprender com especialistas, já começa aprendendo certo. Quem já sabe mais, tem mais conhecimento, pode aproveitar para tirar dúvidas, porque, puxa, a grande oportunidade, eu vou fazer as outras matérias. Eu tenho riscos, eu tenho 20 anos de dedicação à parte de regulação prudencial. Eu estou confortável com alguns, com outros eu não tenho a menor ideia. Eu quero assistir as aulas dos demais professores para me manter atualizado, porque hoje em dia não pode, não, a questão de você ser um especialista não funciona mais tão bem, pelo menos na parte de riscos. Você tem que ser um generalista, a questão da gestão integrada. Para você poder modelar, como a Kathleen estava muito bem descrevendo, os eventos hoje em dia são matriciais, são combinações de riscos. Então as análises ficam muito mais complexas, né? Então, bom, basicamente é isso. Esses são os diferenciais do curso. Eu acho, puxa, modéstia à parte, eu acho que foi muito bem sacada essa, porque eu sei de cadeira. Eu, na minha primeira época de carreira, não acompanhava a regulação prudencial, nem, não era nem importante. De vez em quando, algum produto, tinha algum detalhe que tinha que falar com o jurídico, né? Hoje em dia, não. Mudou completo. Hoje em dia, nos últimos 20 anos, foi mudando, mudando, e cada vez muda mais. E cada vez mais não só as áreas de negócio têm que conhecer a regulação prudencial, mas todas as áreas envolvidas na gestão, controle e reporte de exposição a riscos têm que conhecer toda essa a regulação prudencial de riscos. E essa é a pegada diferencial do curso. Bom, é isso. Basicamente são essas mensagens comerciais. Aí eu deixaria agora aberto, né? Já está aberto para perguntas. Não sei se tem algumas perguntas do público. Provavelmente vão ser para a Kathleen. Eu tenho curiosidade de ouvir a resposta daquelas perguntas iniciais também. Se ninguém tiver outra pergunta, deixa eu ver, acho que ninguém colocou nada no chat aqui. Vocês podem guardar perguntas para o curso também. A gente vai explorar com muito mais detalhe e profundidade quando fizer o curso, né? A gente vai ter muito mais tempo do que esses corridos 60 minutos que a gente tem aqui. Deixa eu ver, lembrar aqui, deixa eu me recuperar aqui. Uma das coisas que o Aníbal perguntou é sobre o atual conflito, os atuais conflitos Questão a geopolítica, né? Eu confesso que o geopolíticos. mundo está virado de cabeça para baixo, né? Realmente, puxa, se Certo. alguém. Quando veio a 4557, vieram os programas de teste de estresse. Aí o desafio era montar um teste de estresse. Imagina se alguém colocasse que ia haver uma pandemia, que veio uma mudança geopolítica brutal, guerra no Oriente Médio, assim, fim da cooperação internacional regulatória. Alguém diz assim, não, esse cenário aí não é realista, né? Esse cenário aí é um absurdo. Não, pois é, até os cenários estão ficando difíceis de modelar. Exato. Já alguém me perguntou assim, será que vai ter Copa do Mundo com todos esses conflitos? Eu falei assim, tem uma pergunta anterior a essa. Será que vai ter mundo até lá? As É, preocupações estão mudando e estão mudando muito drasticamente. Então, o conflito no Oriente Médio, ele resultou num choque que tem sido bastante substancial para a economia global, né? O que a gente tem visto são reações significativas em cadeia, tanto nos mercados financeiros, quanto principalmente nas políticas monetárias, nas curvas de juros, na inflação, nos preços, e inflação e precificação afeta tudo, né? Impossível o sistema financeiro ficar imune a todos esses efeitos. Apesar de que os sistemas financeiros, de forma inerente, como eles são construídos na regulação prudencial, eles têm absorvido esses choques até então. Mas as condições financeiras, elas estão cada vez mais restritivas, né? O que a gente percebe são maiores volatilidades e maiores vulnerabilidades que podem se propagar para várias direções. A gente tem visto choques de preços, principalmente em setores de energia, transporte, agora logo em breve alimentação, mas isso vai afetar a taxa de juros, vai afetar a precificação, vai afetar a política monetária, enfim. Eu acho que a atenção principal agora se volta para esse conjunto de vulnerabilidades que, quando se integram, eles podem promover um ambiente completamente desafiador para o enfrentamento de riscos e não de forma isolada. De novo, o que a gente precisa pensar é na propagação integrada desses riscos que podem se acumular e trazer todo esse conjunto de vulnerabilidades para um universo de avaliação completamente diferente do que a gente estava acostumado até então, né? Então, o que a gente tem é uma probabilidade maior de que múltiplas vulnerabilidades se cristalizem ao mesmo tempo,
e amplifiquem as ameaças à estabilidade financeira. Isso é desafiador para gestor de risco, para bancos centrais, para instituições financeiras, e para investidores, enfim, para todos os prestadores de serviço financeiro como um todo, né? De fato, muda completamente os efeitos da forma como a gente percebe os riscos atualmente. Agravam. Pedro, se não tiver nenhuma... Eu tenho uma curiosidade, só ver se posso esclarecer. Eu acompanhei de longe a questão do R-Saque. Em determinado momento, eu fiquei com a percepção que havia possivelmente uma modelagem desses riscos seria uma espécie de algo similar a risco de crédito. Haveria uma parcela adicional se a atividade não fosse carbono neutra. E chegou a haver essa discussão? Como foi? Porque acabou que não, né? Acabou que O o risco Comitê de ele se manifesta, foi analisado como manifestando-se, se por internet. disseminando por outros canais. É, Como foi? o Comitê de Basel chegou a discutir essa teoria, né, para criar um requerimento de capital via Pilar 1 para esse risco climático especificamente. E aí se testaram várias metodologias, mas o principal desafio encontrado foi a ausência de dados. Não tinha nem dados históricos, nem granulares, para fazer uma previsibilidade que fosse minimamente confiável, não tinha robustez dos modelos. Então, continua sendo o instrumento mais eficaz para tratar esse risco, as análises de cenários. E a forma de preveni-los é através da incorporação do efeito desses riscos nos canais de transmissão para os outros riscos, ou seja, a gente acabou por fortalecer o requerimento de capital para risco de crédito, mercado e operacional, e também o tratamento de liquidez, obrigando os bancos a enxergarem também os aspectos trazidos pelos riscos climáticos e as mudanças climáticas. Então, houve um fortalecimento na gestão e nos processos e a forma de canalização desse risco para as perdas tradicionais. Ah, ok. Acho que eu Não, eu estava vi também. com o bracinho levantado aqui. Ah, Carlos Eduardo. Oi, gente, boa noite. Aníbal, Kathleen, obrigado aí pela, pela apresentação aí do tema. Eu faço parte da equipe de auditoria aqui de uma instituição financeira S1, né? E gostaria de só ratificar com vocês assim como vocês veem a contribuição dessa formação para as equipes de auditoria, né? Eu digo assim, mais voltado para aqueles auditores que estão na execução dos trabalhos de auditoria. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Obrigado. Essa eu tenho certeza que o Aníbal sabe de cor. não, mas essa eu tenho certeza que você vai responder melhor. Quer? Não, pega Ó, você, Kathleen, você. eu estou entendendo, Casada, que você faz parte da auditoria interna. A auditoria interna tem que verificar os processos internos da instituição. Eu costumo brincar que os nossos maiores parceiros nas instituições financeiras, quando eu falo nossos, são os parceiros do Banco Central, né? Mania de ficar falando o nome do banco, são as pessoas da auditoria e do controles internos. São as pessoas que ajudam os reguladores e os supervisores a identificar falhas que muitas vezes ficam opacas para o regulador, que não conhece a dinâmica e o dia a dia e a intimidade do tratamento das operações dentro das instituições. Então, os servidores, os funcionários que trabalham na auditoria, eles são fundamentais. Eles precisam ter um conhecimento profundo sobre toda a regulação, os processos de supervisão, a forma de enfrentamento dos riscos, para atuarem de forma sólida, robusta, em parceria com os reguladores, para promover o bem-estar, a solidez e o futuro e a resiliência da instituição. Então, é fundamental esse conhecimento. Aníbal, você quer complementar? Não, poxa, você me deixou. Eu iria mais direto e reto. É claro que é fundamental, é imprescindível que a auditoria conheça profundamente todos esses temas. O que está acontecendo de novidade Basileia 3 não é pouca coisa, é muita detalheira. E aí eu nado de braçada, estou confortável. Mas esses riscos novos, não precisa nem falar sobre isso. Então, eu diria que é fundamental que as auditorias internas estejam antenadas para poder julgar, avaliar, basicamente desenvolver o seu trabalho, corroborando o que a Kathleen disse. Ótimo, obrigado, gente. Obrigado a você. Bom, gente, eu já acabou. É sempre ruim passar o tempo. Professor, tem uma pergunta aqui no chat, tá? Pois não. Parece que o caso Master é uma consequência de combinação de vários riscos.
quais seriam e como serão os próximos passos do Bacen para evitar novas ocorrências? Bom, pessoal, não posso responder em nome do Banco Central aqui, mas eu vou falar minha opinião pessoal. De fato, é uma combinação de diversos riscos, sendo que o maior deles foi de governança e fraude. O que a instituição reguladora tem promovido é uma série de medidas que vocês vão perceber, porque logo elas vão ficar públicas, não é uma nem duas, mas são várias medidas que tentam se complementar, fazendo um cerco ao controle de fraudes tecnológicas, principalmente, e aumento de governança e transparência. Eu vou complementar. Eu dei uma olhada nos dados do Master, assim, esquecendo a questão de fraudes, do ponto de vista, um aspecto, assim, um exemplo claro de erro, de excesso de agressividade, foi a composição dos ativos. Os ativos não tinham prazo incerto, né? Os passivos tinham lá, passivo em CDI tem lá um vencimento certo, tem. Os ativos eram precatórios e pré-precatórios, que podiam ser, fossem pagos em 20 anos, em 30 anos, 40 anos. Então, o descasamento entre os prazos ativos e passivos foi arriscado demais. A concentração em ativos precatórios e pré-precatórios, quando o fator de ponderação de risco passou de 0 para 1.250%, opa, isso também eles deveriam ter visto. Opa, peraí, estou muito concentrado nesse segmento. Se foi revisto o fator de ponderação de risco nos padrões internacionais, eu vou apanhar aqui. Então, bom, enfim, essas são só exemplos, sem entrar no mérito de fraudes e má prática, mas assim, barbeiragem de gestão de ativos e passivos é isso. Poxa, como assim você põe um precatório de 30 anos e um passivo em CDI a 140%? Poxa, você não vai conseguir ficar rodando 20, 30 anos. É muito prazo, é muito descasamento, é muita incerteza. Outra uma curiosidade final. Dos próprios documentos do Master, se não me engano, em junho de 24, o índice de Basileia dele era 10,52. Vocês devem saber que o mínimo para a instituição da Ciência 4 é 8 mais 2,5, é 10,5. 10,52 é gol de mão. Desculpa, mas eles mexeram no número, né? Então, você já olha, já bate o olho, ele já diz, não, peraí, essa instituição está muito arriscada, está muito alongada, não consegue crescer, não consegue absorver uma perda. Então, de novo, também, corroborando o que a Kathleen disse, não tinha governança nenhuma, não tinha controle, insuficiência de capital, insuficiência de liquidez, alongamento excessivo de prazos, vários erros de gestão bancária. É um excelente estudo de caso para explorar bastante no curso. Sem dúvida. Esse Silicon Valley Bank também é sensacional, foi feito para uma aula. Fizeram tudo errado, né? Parece que eles queriam ensinar, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo errado. É muito interessante o caso também. Bom, pessoal, agora sim, acho que já estouramos nosso tempo, deve ter gente acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer a participação de todos, o interesse, e alertar que em maio vamos ter uma próxima aula imperdível. E acompanhe, por favor, nossas redes sociais, vai ser anunciada, puxa, nessa mesma linha, muito conhecimento concentrado em pouco tempo. É isso, pessoal. Bom, muito obrigado a todos. Muito Obrigado, obrigada. Kathleen. Boa noite a todos. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, amigo. Obrigado, Keto. Obrigado. Obrigado, gente.